Ó, aqui na letra C, a gente tem quatro termos, né? O 3/5 elevado a zero, o 1/3 elevado a 1, o 2 e o menos 1/2 elevado ao cubo. Então, a gente já vai fazendo as potências. Todo número elevado a zero, com exceção do 0 elevado a zero, né? Isso aqui, você sabe que é indeterminado, né? Então, desde que não seja 0 elevado a zero, todo número elevado a zero dá 1. Então, você já pode pôr 1, não precisa fazer conta nenhuma. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, a gente também não precisa fazer conta. Pode colocar aqui, ó, menos 1/3. Como ele não tem um menos aqui dentro, tá vendo? Então, eu já posso colocar sem parênteses, porque ficou só um sinal entre eles, ó, tá? E aqui agora, né, antes de eu fazer essa multiplicação, eu tenho que fazer essa potenciação aqui, olha, para depois multiplicar, tá? Então, deixa o 2 quietinho e eu vou fazer só essa potência aqui, ó, menos meio elevado ao cubo. Como o expoente ele já está positivo, eu não preciso, né, mudar a base, tá? Eu só inverto a base quando eu quero que ele fique positivo. Como ele já está positivo, então é possível calcular menos meio ao cubo. O que é um número ao cubo? É ele vezes ele, né? Então, menos meio ao cubo é menos meio vezes menos meio vezes menos meio. Repara que tem uma diferença nesses dois exemplos, ó. Por exemplo, se tivesse desse jeito aqui, né, apenas o 1 estaria elevado ao cubo, tá? Como tem parênteses, quer dizer que é tudo que está dentro do parênteses está elevado ao cubo, tá certo? Então, só para se atentar a isso. E agora a gente faz a multiplicação, olha, o que é menos meio vezes menos meio, né? Então, ó, multiplicação de fração, a gente faz de duas em duas, né? Vou fazer essa com essa e deixa essa aqui para depois, tá? Ela vai ficar esperando. Então, vou fazer só essa com essa, ó. Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, certo? Só que a primeira coisa que você tem que fazer, quando tem sinal, quando ela é negativa, você vê o sinal primeiro. Então, menos com menos dá mais, certo? E agora, eu vou fazer o de cima vezes o de cima, 1 vezes 1 dá 1, e embaixo vezes o de baixo, 2 vezes 2 dá 4. Então, dá 1/4. Esse 1/4 eu vou multiplicar com esse menos meio, ó. E aí, mesma coisa, olha, tem negativo no meio, né? Estou multiplicando o número negativo, fração negativa, vê o sinal, o que vai dar. Então, mais com menos dá menos, sinal diferente dá menos. Multiplicação de fração, de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Então, em cima, 1 vezes 1 dá 1, embaixo, 4 vezes 2 dá 8. Então, esse menos meio elevado ao cubo vai dar menos 1/8. Então, eu já vou colocar aqui, ó, no lugar dele aqui, tá? Menos 1/8. Coloque em parênteses porque é um número negativo, né? E para não ficar dois sinais juntos, tá? Aí, eu tenho uma expressão numérica, tá vendo? Expressão numérica, a gente aprende que faz primeiro, né? Primeiro de tudo é raiz e potência, tá? Então, a gente já fez as potências. Agora, a gente vai fazer multiplicação e divisão. Tem multiplicação? Então, faz a multiplicação, ó. Isso aqui eu vou fazer primeiro. Só que nada impede eu de eu fazer essa conta aqui já. Porque o 1 e 1/3, ele não está interferindo nessa conta, tá vendo? Então, se você quiser fazer, você já pode fazer essa conta. E aí, como que eu faria? Olha, eu transformaria o 1 em fração, tá? Colocando 1 embaixo, né? Mesma coisa o 2. Se eu quiser transformar o 2 em fração, é só eu colocar 1 embaixo, tá? E aí, aqui eu tenho uma subtração de fração. Subtração, para somar ou subtrair, o denominador, o número de baixo, tem que ser igual. Então, você teria que tirar MMC do 3 e do 1, né? E o MMC do 3 e do 1 é 3. Então, você põe o 3 aqui, tá? E aí, você vai olhar, olha, uma maneira que eu tinha colocado, né, na letra A, se eu não me engano, é você comparar o número de baixo. O que ele era e o que ele é agora. Porque isso aqui, o de cima, eu vou ter que calcular, eu não posso repetir não, tá? Então, eu vou olhar aqui a segunda fração, olha, embaixo era 3, continua sendo 3, tá vendo? Ó, não mudou embaixo. Se não mudou embaixo, em cima também não vai mudar. Então, era 1/3, vai continuar sendo 1/3, tá certo? Como embaixo não mudou, em cima também não muda, tá? Agora, nessa outra fração, o 1 ali sobre 1,
ele vai mudar, né? Ele era 1, agora é 3 embaixo, tá vendo? Só que uma outra coisa que você pode ver isso, né? Era 1, agora é 3. O que o 3 é do 1? Ele é o dobro, ele é o triplo, ele é o quádruplo, ele é o triplo, né? Então o de cima também vai ser o triplo desse 1 de cima. Outra coisa que você pode ver é a relação que tem entre esses dois números, ó. Eles são iguais, não são? Eles são iguais. Então aqui embaixo eles vão ter que continuar sendo iguais, tá certo? Porque a fração é uma divisão. É o número de cima dividido pelo de baixo. Então 1 sobre 1 é 1 dividido por 1. E essa conta dá como resultado o número 1. Então você tem que ver qual é o número que você tem que pôr aqui em cima para que esse número dividido por 3 continue dando 1. Não pode alterar o valor da fração. E o número que dividido por 3 dá 1, né? É o próprio 3, certo? Então olha aqui para você ver, ó, o de cima e o de baixo eram iguais. Então o de cima e o de baixo tem que continuar sendo iguais, tá? Aí beleza. Agora aqui eu tenho uma multiplicação. Multiplicação já é diferente, eu não preciso que os denominadores sejam iguais. Basta eu multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, olha, o mais com o menos vai dar menos. Então eu já posso colocar um menos aqui, ó. Menos. 2 vezes 1, 2. Embaixo, 1 vezes 8, 8. Aí ficou nisso aqui agora. Agora, olha, tá vendo que esses dois têm o mesmo denominador? Eles têm denominador 3. Eu posso fazer essa conta. Então, eu repito o denominador e faço o numerador. 3 menos 1, 2. Então, vai ficar 2 terços menos 2 oitavos. Eu não sei se você aprendeu a simplificar, mas quando você vê que o 2 e o 8, eles têm um divisor em comum, ou seja, dá para os dois dividir por um mesmo número, e aqui tá vendo que os dois são pares? Se os dois são pares, eu posso dividir os dois por 2. Se eu dividir, deixa eu fazer aqui do lado, ó. Se eu dividir 2 oitavos, né, por 2, se eu simplificar por 2, em cima, 2 dividido por 2 dá 1. E 8 dividido por 2 dá 4. Então, 2 oitavos é a mesma coisa que 1/4. Entendeu? Se você pegar o número 2 e dividir por 8, vai dar a mesma coisa que 1 dividido por 4, que dá 0,25, né? Então, são frações diferentes, mas que têm o mesmo valor, que é o 0,25. Ou seja, eu não estou alterando o valor dela, eu estou apenas simplificando, entendeu? Mas vamos supor, não entendi, eu quero fazer 2 oitavos mesmo. Beleza, faz 2 oitavos. Aí o que você pode fazer? Você pode, você vai ter que tirar MMC, né, dos números de baixo. Deixa eu colocar mais para cá, ó. É uma fração menos a segunda, ó. A primeira menos a segunda. Você vai tirar MMC de 3 e de 8, ó. 3 e de 8. Eu não sei se você lembra de números primos, mas esses dois números, eles são primos entre si. Ou seja, eles não têm um divisor em comum. Se eu dividir aqui por 3, ó, o 3 dividido por 3 ele dá 1 e o 8 repete. E aí, aqui já deu 1, tá vendo? Então, você vai dividir aqui por 2 é dar 1 e 4. Você vai dividir por 2 é dar 1 e 2. Você vai dividir por 2 é dar 1 e 1. Então, a multiplicação vai dar 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2 dá 12. 12 vezes 2, 24. Que é o MMC de 3 e 8. Se eu dividir, se eu simplificasse, né, ficasse 1/4, o MMC de 3 e 4 seria 12. Tá vendo? Seria mais simplificado. Mas vamos ver aqui, ó. Como eles são primos entre si, é até fácil de ver, olha. O que deu 24? 3 vezes 8, né? Olha, 3 vezes 8 deu 24. Então, quer dizer que se eu pegar o 24 e dividir por 3, vai dar 8, não vai? 24 dividido por 3 dá 8. E se eu pegar o mesmo 24 e dividir por 8, vai dar o 3, certo? Então, quando você pegar o 28 e dividir por 3, vai dar 8, né? Então, ó, 3 era 3 a primeira fração, virou 24. Então, 3 você tem que multiplicar por quanto para dar 24? Você teve que multiplicar por 8, né? É 8 vezes o 3, o 24. Então, em cima também vai ser 8 vezes o 2, tá vendo? Ó? Então, em cima da primeira fração era 2. Então, o que vai ser agora? Vai ser 16, que é 8 vezes o 2. Agora, vamos ver essa segunda fração aqui, ó. Qual número era embaixo? Era o 8. Agora é 24. O que o 24 é do 8? Ele é o triplo, né? Ele é o triplo do 8. Então, o número de cima aqui, que é o 2, também vai ser o triplo aqui do 2. Vai ser o 6, né? 2 vezes 3, 6. Se você for fazer, eu não sei como que sua professora ensinou,
Mas se ela ensinou daquele jeito antigo que a gente aprendia antes, né? Pega MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ó, 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 2, 16. Na segunda fração, ó, pega MMC, divide pelo de baixo. 24 dividido por 8 dá 3. 3 multiplica com o de cima, 3 vezes 2, 6. Agora que os denominadores ficaram iguais, você repete o denominador 24 e faz a conta com o numerador. 16 menos 6, 10. Esse número, para o 8º ano, né, eu peço para os meus alunos simplificarem. Então, você vai ver que os dois são pares. Se eles são pares, divide por 2. Você só pode simplificar quando os dois números dividem por um mesmo número, tá? Então, o 10 divide por 2, o 24 divide por 2, então simplifica. 10 por 2 dá 5 e 24 por 2 dá 12. Agora, eles não têm mais divisores em comum, eles não têm mais um número que dá tanto para o 5 quanto para o 12 dividir ao mesmo tempo. Então, chegamos numa fração irredutível, né? Que não dá mais para reduzir, não dá para simplificar mais. Então, o resultado é esse aqui, 5/12. Bom, vamos para D, ó. Na D, a gente tem aqui, além das potências, adições, multiplicações, divisões, né? A gente também tem os símbolos, chaves, colchetes e parênteses. Então, começa fazendo sempre o que está lá dentro. Quem está dentro, né? É o parênteses aqui, ó, tá vendo? Então, o 5 ao quadrado, dá para eu fazer? Vai interferir se eu fizer? Não vai interferir, não. Então, eu posso fazer 5 ao quadrado, vai dar 25, né? 5 vezes 5. Então, multiplica, abre chaves. 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes esse 2 que sobrou, 32. Então, aqui, olha, já substituo também. Coloco 32. Mais 3 vezes... Tá vendo? Eu não poderia fazer essa conta. Por quê? Porque o 3 ele está multiplicando com uma outra coisa que está à direita dele, que eu não sei ainda o que é. Então, eu não posso fazer essa conta de mais aqui. Entendeu? Primeira multiplicação e divisão. Da mesma maneira que eu não posso fazer o 25 vezes o que está à direita dele. Eu tenho que esperar ficar só um número dentro das chaves, para daí sim tirar esse número e multiplicar com 25. Então, o 25 eu já sei que é a última conta que eu vou fazer. Tá? Tem que eliminar todos os símbolos primeiro, para depois fazer ele. Então, deixa ele quietinho. Vamos fazendo de dentro para fora. Então, primeiro que a gente vai fazer é isso aqui, olha. Tá? Na verdade, se você pensar bem, se você lembrar que todo número elevado a zero dá 1, eu nem preciso fazer essa conta aqui dentro, né? Se fosse uma conta de vezes, se fosse, sei lá, 500 vezes 280, você não precisa fazer, porque qualquer número que der aqui dentro vai estar elevado a zero e o resultado vai dar 1, não é verdade? Aqui está um número fácil ainda, né? Vai dar 5 mais 2, 7. Mais 7 elevado a zero dá 1, entendeu? Então, eu já sei quanto vai dar isso. Agora aqui, olha, eu tenho uma, não sei se você aprendeu, né, uma propriedade das potências, de divisão de potência, que quando você está dividindo potências de mesma base, e aqui as bases são 3, olha, o que você faz? Você repete a base e subtrai os expoentes, né? O que é 3 elevado a 6 dividido por 3 ao quadrado? Ó, 3 elevado a 6 dividido por 3 ao quadrado é a mesma coisa que isso aqui, ó. Você pode pôr em forma de fração. É 3 vezes 3 vezes 3, vezes 3 vezes 3 vezes 3, ó. 6 vezes o 3, tá vendo? Que é esse 3 elevado a 6. E embaixo eu coloco o 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. O que acontece aqui, ó? Eu corto um de cima com um de baixo. O que sobrou? Sobrou 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 3 elevado a 4. Entendeu? Então, para eu não fazer toda essa conta, eu já sei que tem uma regrinha lá nas potenciações, né? Que diz que quando eu estou dividindo potências de mesma base, eu subtraio os expoentes. Então, 6 menos 2, 4. Ó, tá? E aí, vezes 7, né? Elevado a 0. Poxa, vai dar 1, né? Então, eu já vou pôr 1 aqui direto, tá bom? E aí, olha, tirei o parênteses, tá? Não preciso pôr o 1, né? O parênteses aqui, ó. Não preciso pôr. Porque ele é positivo, né? Então, não precisa pôr. Fecha o colchete, fecha chaves, tá? Agora a gente vai resolver o que está dentro do colchetes, certo? Ó,
Vamos fazer aqui dentro agora, ó. Então, repete o 25. Repete o 32, porque ele não pode somar com o 3, porque o 3 está multiplicando com alguma coisa que vai dar aqui dentro agora, né? E aí você vai fazer 3 elevado à quarta, vezes 1. Poxa, todo número elevado vezes 1 é ele mesmo, né? Então, basta eu calcular quem é o 3 elevado à quarta. O que é 3 elevado à quarta? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, aqui também. 9 vezes 9, 81. Então, aqui vai ficar 81. Repara que 81 deu positivo. Olha, eu não posso escrever assim. Tá vendo? Eu não preciso colocar entre colchetes. Se ele fosse negativo, né, até colocaria. Ou poderia até colocar um parênteses. Mas como ele é positivo, né, você também não precisa colocar vezes 1. Você já sabe que 81 vezes 1 dá 81, né? Mas se você quiser colocar, você coloca, tá? Eu tô dando uma simplificadinha aqui. Agora, olha, a gente tem que resolver o que está dentro das chaves. Mas dentro das chaves tem duas operações. Tem uma operação de mais e tem uma de menos, de vezes. Qual eu faço primeiro? Faça de vezes, né? Então, você vai fazer 3 vezes 81. O resto, ó, só repete. 3 vezes 81, ó, 81 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. 243. Ó. Agora você faz essa soma aqui. 243 vezes 32. Posso eliminar a chave? Já posso, né? Porque vai ficar um número só lá dentro, tá vendo? E aí, quando fica só um número, eu posso eliminar. Ah, mas eu quero escrever. Beleza, escreve. Mas vai ser desnecessário. Então, ó, vou fazer a soma aqui mesmo. Ó, unidade com unidade. 3 mais 2, 5. Dezena com dezena, 4 mais 3, 7. E centena, aqui tem 2, aqui não tem nada. Então, dá 275. Tá vendo que ficou 275 sozinho? Aí, né, poxa, você vai repetir tudo isso, tá vendo? Olha, por isso que eu falo, quando ficar um número só, né, já pode tirar o símbolo, tá? Então, a conta ficou 25 vezes 275. Aí, essa conta você vai ter que fazer, né? 275 vezes 25. Ó, 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 7, 35 com 2, 37, vai 3. 5 vezes 2, 10, com 3, 13. Põe um maisinho aqui, ou um zero, do jeito que você aprendeu aí. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Agora, somando, dá 5, 7, 8, 6. Então, deu 6.875. Esse é o resultado da letra D, tá? Vou mandar a foto aí. Qualquer dúvida que você tiver, você manda uma mensagem aí, tá bom? Então, um grande abraço, Deus te abençoe.